Quero estar chamando, irmãos, pastor Islam. Vem cá, pastor. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus pela vida dele. Pastor Islam, pastor de Andorinhas, metodista em Andorinha. Um irmão de aliança de muitos, muitos anos. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, amém? Fica ligado aí. Glória a Deus. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Amém? Glória a Jesus por estarmos aqui. Como o pastor Bruno falou, muitos anos de caminhada. Já vai mais de 20 anos, não é? Essa igreja aqui, ela é muito importante para a minha caminhada. Na minha adolescência, eu fui muito influenciado aqui. Não faz muito tempo na minha adolescência, né? Faz mais de 20 anos só. Graças a Deus, estarmos aqui. Trago um abraço da nossa amada igreja metodista em Andorinhas. Se você não conhece, faça uma visita com a permissão do pastor. E que Deus nos dê a bênção em nome do Senhor. Eu estou aqui com a minha esposa, minhas duas filhas. Por favor, a melhor parte de mim, ficando de pé. A Beatriz, que está no colo dela, e a Luísa, que está do lado dela. Glória a Deus. Como também sou músico, como o pastor Bruno, eu gravei já 2 CDs. Um cantando e outro pedindo desculpa. Ganhei o Grammy por isso. Queridos, quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 7. E eu quero ler com você o último versículo do capítulo 7 e o primeiro versículo do capítulo 8. João, capítulo 7. O último versículo do capítulo 7 e o primeiro versículo do capítulo de número 8. Aleluias. Pergunte para o seu irmão, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, pergunte assim a ele: você tem levado Jesus para sua casa? A santa palavra do Senhor diz assim, João, capítulo 7, do verso de número 53. É o versículo que mais se cumpre em nossa vida depois do culto. E cada um foi para sua casa. Eu contei uma piada, viu? Se você quiser rir, você fica... Eu sou famoso por o pastor que conta piada que ninguém ri. E cada um foi para sua... E o primeiro versículo do capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Senhor, mais uma vez estamos diante de Ti, da Tua palavra. Que o Senhor possa soprar o Teu Espírito e nos dar discernimento, para que possamos ouvir e discernir esse tempo que o Senhor reservou para essa noite. Em nome do Senhor nós te pedimos. Amém. Diga graças a Deus. Aleluias. Porque às vezes não levamos Jesus para casa? Essa foi a pergunta quando Deus me deu essa palavra, o Espírito me deu. O Espírito Santo fez para mim. Por que você não me leva para casa? Há um texto muito profundo aqui. E se a gente não prestar atenção, a gente muda de capítulo sem prestar atenção na profundidade que se tem aqui. A Bíblia, ela apresenta que hospedar é um dom. Para muitos, inclusive meu pai, que recebeu esse dom, gosta de hospedar as pessoas em casa, faz a melhor comida, prepara o ambiente, se doa para receber alguém em casa. E aqui nós encontramos uma cena triste. E a Bíblia é um livro que certamente mostra coisas triunfantes, histórias que nos arrepiam, histórias que alimentam a nossa fé, histórias que impulsionam a nossa vida em frente à dificuldade, como o texto que o pastor Bruno abriu, Salmos 46. Mas a Bíblia também é um livro de histórias tristes. Imagina a tristeza de Adão e Eva saindo do paraíso. Imagina a tristeza de um irmão caçula sendo
vendido depois de apanhar pelos seus irmãos, a história de José. A história triste, que tristeza, jogar Jonas no mar em fúria. A tristeza de Davi quando o seu filho quis matá-lo. A tristeza de Jesus indo para o Getsêmani, a ponto de ficar tão angustiado que suou sangue. Tristezas de Estevão sendo apedrejado. E aqui nós encontramos uma história triste, que se a gente não presta atenção, a gente para um capítulo, a gente lê e começa outro sem se dar conta de algo importante que aconteceu, porque o último versículo do capítulo 7 vai dizer que cada um foi para a sua casa. E o primeiro versículo do capítulo 8 diz que, entretanto, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pastor, o que há de tão triste aqui? Eu vou explicar para você. Jesus, ele foi para o monte, porque ninguém quis levar Jesus para casa. Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras, porque ele não achou, ele não teve nenhum convite de uma pousada, de alguém que queria levar Jesus para sua casa. Acabou a festa, todo mundo indo embora, a noite chegando. Jesus olha para um, olha para outro, e as pessoas passam de cabeça baixa. Os discípulos que andavam com Jesus foram para casas de parentes, casas de amigos. E Jesus vai para o monte, porque não há lugar melhor para ir. Quando nós somos rejeitados, quando o nosso coração está triste, quando o nosso fardo está pesado, não há lugar melhor para ir a não ser nos braços do Pai, nos braços de Jesus. Eu vou te explicar algumas coisas nesse texto, por que as pessoas não levaram Jesus para casa. O capítulo 5, 6 e 7 de João mostra um confronto muito intenso entre Jesus e os judeus. Mostra uma rivalidade muito intensa, a ponto que Jesus já era ameaçado de morte. A autoridade judaica já queria prender e matar Jesus. No capítulo 5 ele realiza o milagre no sábado. No capítulo 6 ele discute com os judeus acerca de algo importante. No capítulo 5 ele cura aquele moço da maca que era aleijado lá no tanque de Betesda. E o moço levanta e anda, e era no sábado, e os judeus ficam escandalizados, porque Jesus tinha curado o homem no sábado. E no capítulo 6, Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, mas Jesus começa a dizer um discurso muito elevado, que os judeus não aceitaram. No capítulo 6, Jesus, ele se declara como o pão vivo que desceu do céu. Preste atenção que ele está falando para os seus irmãos, os seus parentes, os judeus. Ele começa a dizer, porque os judeus começam a questionar: quem é você? Você está se declarando Deus? Quem é você? Por acaso você é o profeta que nós estamos esperando? Porque eles estavam questionando Jesus acerca do sábado. E Jesus começa a dizer: olha, lá na época do deserto, quando nossos antepassados estavam sentindo fome, Deus enviou o maná que desceu do céu, e não foi Moisés, porque na cabeça deles, eles estavam esperando o novo Moisés, o novo Messias. E na cabeça deles, eles colocaram que foi Moisés que fez o pão cair do céu. Jesus, olha, vocês estão colocando a expectativa em vocês no lugar errado, porque quem fez o pão descer do céu foi Deus, o meu Pai. E da mesma forma que naquela época o pão desceu do céu, o maná desceu do céu para saciar a fome de vocês, agora o meu Pai também enviando, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquele que comer do meu pão jamais tornará a ter fome. Mas esse discurso inflama os judeus, a ponto de Jesus ser ameaçado de morte. No
capítulo 6, os irmãos de Jesus vão para a festa que acontece em Jerusalém, a festa das cabanas, dura 8 dias. Os irmãos de Jesus, e a Bíblia diz no capítulo 6 que nem eles estavam entendendo o que Jesus queria dizer. E eles falam: Jesus, vamos para a festa. Jesus falou: vão na frente, eu vou atrás, depois eu vou. E eles foram, sem eles saber. Jesus foi atrás deles disfarçado. E no 4º dia da festa, Jesus estava disfarçado na festa das cabanas. A Bíblia diz que ninguém conhecia Jesus, porque Jesus estava no meio da multidão disfarçado. Jesus estava em Nazaré. Nazaré foi para Galiléia, para a festa. Era uma festa anual, a festa das cabanas. Era uma festa magnífica que durava 8 dias. Os judeus colocavam roupas de deserto, faziam cabanas como se fosse na época do deserto, para lembrar da época do deserto. Os judeus dessa festa faziam cânticos. Dessa festa os judeus faziam coisas tremendas, gigantescas. Era uma festa que era organizada anualmente. No último dia da festa, os judeus colocavam cântaros de água nos seus ombros e saíam pelas ruas cantando, entoando salmos e louvores para pedir a Deus chuvas para as plantações. E a Bíblia diz que no último dia, o dia da grande festa, Jesus se manifesta. E no capítulo 7, no capítulo 6, Jesus se declara como pão vivo que desceu do céu, que causa um escândalo. No capítulo 5, Jesus cura um homem no sábado. No capítulo 7, Jesus se revela como a fonte da água da vida. Porque a Bíblia vai dizer no capítulo 7, versículo 37, no último dia da festa, Jesus se levantou e exclamou e disse: aquele que tem sede, venha a mim, beba. Quem beber da água que eu lhe der jamais tornará a ter sede. No seu interior fluirão rios de água da vida. Jesus inflama os nervos mais uma vez de Judas. No capítulo 6, no versículo 66, acontece uma coisa que quando eu prestei atenção e eu li, eu falei: meu Deus. Se você reparar na sua Bíblia, João capítulo 6, versículo 7, 66, a Bíblia vai dizer: depois dessas palavras, muitos dos seus discípulos escandalizaram de Jesus e já não andavam mais com ele, abandonaram Jesus. Jesus olha para os 12 e pergunta: e vocês também querem me abandonar? E nós encontramos uma das mais belas declarações de toda a Bíblia. Pedro dizendo: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Mas uma multidão de discípulos, pessoas que experimentaram Jesus, pessoas que viram os milagres que Jesus estava fazendo, pessoas que viram cegos enxergar, coxo andar, surdo ouvir, pessoas que viram mortos ressuscitar, pessoas que foram alimentadas no capítulo 5, no capítulo 6, aquelas pessoas foram alimentadas de forma extraordinária na multiplicação dos peixes e dos pães. Mas aquelas pessoas ouviram aquele testemunho de Jesus, a palavra de Jesus, e foi demais para elas, porque Jesus agora estava levantando o nível de comprometimento. Jesus agora estava chamando quem caminhava com ele para um novo patamar. Parece que Jesus estava fazendo um teste, e a partir daquele teste, muitos já não andavam mais com Jesus, abandonaram a Jesus. Não é assim que acontece com a nossa vida às vezes? Quando Jesus eleva o padrão, a gente dá uma pausa. Por que eles abandonaram a Jesus? Será que Jesus não estava pregando bem? Será que Jesus não estava pregando como o teu pregador favorito do YouTube? Será que Jesus tinha algum defeito? É interessante que Jesus não vai atrás de quem abandonou, ele pergunta para quem ficou. Você líder, nós pastores que estamos aqui, às vezes ficamos preocupados quando alguém não abraça a nossa visão e diz para a gente: eu não quero mais isso para mim, eu não posso mais continuar contigo. Às vezes a gente fica preocupado sem perceber que o dono da seara é Jesus.
aquele que alimenta Jesus. E Jesus, quando nos chama, você líder que está aqui, Ele já preparou todos os recursos que você precisa. E se alguém não abraçar a sua visão, se alguém for embora, não desejar mais caminhar contigo, Deus vai levantar outro, porque a obra é dele. Mas não deixa os nãos que você recebe na sua vida paralisar você. Continua caminhando, porque o dono da seara é Jesus. Ele já tem todos os recursos em suas mãos. Posso ouvir um glória a Deus bem alto? E os judeus mandam os guardas prenderem Jesus, os guardas romanos. Final da festa, depois que Jesus se declara como a fonte de água da vida, os guardas romanos vão até Jesus e ouvem o discurso de Jesus, ficam maravilhados e voltam para as autoridades judaicas e eles: ué, cadê Jesus? Será que vocês também foram iludidos por ele? Eles disseram: nunca ouvimos alguém falar como ele fala. Jesus causou impacto na nossa vida. É interessante que Jesus causou um impacto na vida de quem não era judeu. Jesus causou um impacto extraordinário daqueles que não foram educados na tradição judaica. Mas a Bíblia diz que aqueles que eram seus, aqueles que eram seu povo, não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui que já receberam a Jesus? Começa a anoitecer, a festa acaba e cada um foi para sua casa. Entretanto, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Os viajantes, os judeus que eram fora de Jerusalém, não poderiam voltar para casa porque era muito tarde. Geralmente dormiam na casa de parentes, alugavam um quarto, alugavam um lugar. Mas levar Jesus para aquela casa, para sua casa, naquele instante, seria carregar uma ameaça. Levar Jesus para sua casa, naquele momento, significava: eu vou levar um problema para minha casa. Jesus ameaçado de morte. Os soldados romanos foram prender Jesus. As autoridades judaicas chamando Jesus de mentiroso. Interessante que no capítulo 6, as autoridades judaicas chamam Jesus de endemoniado. Você fica triste quando você ouve que alguém falou mal de você? Não se preocupe, Jesus chamaram Jesus de endemoniado. Imagina nós. Não se preocupa com isso. Quais são as coisas que às vezes impedem da gente levar Jesus para a nossa casa? Quais são os argumentos que nós criamos em nossa alma para às vezes não assumir Jesus na nossa vida? O que acontece com nossa vida às vezes que a gente não assume Jesus? A gente fala pelo nome de Jesus, nós vimos à igreja e às vezes não levamos Jesus para nossa casa. Às vezes o que impede a gente levar Jesus para a nossa casa será um coração comprometido. Um coração comprometido com algo durante muito tempo. Eu tive um coração comprometido com o futebol. Eu só não fui profissional por um detalhe: sou muito ruim. Se não fosse esse detalhe, vocês estariam encerrando minha carreira. Mas eu sabia o meu time de cor, todas as posições, sabia o time adversário. Se o jogo do meu time, que é o mais querido do Brasil, vocês sabem qual é, se fosse na hora do culto, eu não iria no culto. Eu faltava. Mas um dia Jesus me pediu isso, porque aquela paixão era maior do que a paixão que Jesus queria que eu tivesse por Ele. Às vezes não levamos o nosso coração para nossa casa porque aprendemos Jesus de um olhar diferente. É interessante, hoje mais do que nunca os pastores
estão tendo que desconstruir uma imagem errada de Jesus que a igreja às vezes construiu ao longo da caminhada. Nossa função às vezes passa por desconstruir uma imagem que a igreja construiu errada de Jesus, errada da religião. Jesus, Ele está te chamando para um patamar muito mais elevado nesses dias. Em todo o Brasil, eu tenho ido nas igrejas mais relevantes do Brasil. Eu tenho observado aquilo que Jesus está trazendo nessas igrejas. Há um discurso conexional, dizendo a respeito de Jesus, da graça de Jesus e daquilo que Jesus continua fazendo no Brasil. Porque o nosso país, nós não podemos negar que houve visitações extraordinárias de Deus. A igreja cresceu, a igreja explodiu, mas o reino de Deus ainda a igreja está longe de praticar. Hoje mais do que nunca precisamos falar da verdadeira visão do reino de Deus. Porque como religião, e nós temos a tendência de ser muito influenciados pelo judaísmo, e a gente tenta maquiar a nossa vida com Deus. Quer ver uma coisa? Que nós metodistas, eu sou neto de metodista, meus pais criados na metodista, eu sou criado na metodista, eu casei na igreja metodista, meus filhos são criados na metodista. Quer ver o que metodistas são fera? Querer fugir do inferno trabalhando na igreja. Há uma ideia errada do reino de Deus. Eu preciso fugir do inferno, mas eu preciso trabalhar alguma coisa na igreja. Pastor, me dá uma vassoura, eu preciso varrer a igreja. Pastor, me dá um negócio para me fazer, me deixa entrar no coral, me deixa entrar no coral dos homens, das mulheres, me deixa entrar nisso, me deixa entrar naquilo, mas eu preciso trabalhar, eu estou com medo. E a gente tenta maquiar a nossa vida com Deus, fazendo alguma atividade na igreja, mas fazer atividade na igreja é bom, vai e faz. Mas o que é essência no cristianismo é conhecer Jesus e fazê-lo conhecido simples. Pastor, como é que eu faço para caminhar com Jesus? Conheça Jesus e vai fazê-lo conhecido. Conheça Jesus, se aprofunda em Jesus, tenha uma vida com Jesus, se aliance com Jesus e faça Jesus conhecido. Às vezes nós não levamos Jesus para casa porque nós temos medo de tratamento. A nossa alma está tão ferida, machucada, e é impossível passar por essa vida sem ter a alma machucada. É impossível a gente atravessar essa história. É impossível a gente viver a vida sem ser machucado. É impossível. Somos machucados, somos feridos pelas pessoas que a gente mais ama. Criamos expectativas e aí somos frustrados. E o nosso coração cria um monte de muros, fortalezas. E quando o Espírito Santo quer tratar, e às vezes o tratamento do Espírito Santo, no início dói demais. Minha filha tinha por volta de 4 anos, a Luísa. A Beatriz não tinha nascido ainda, eu fui fazer uma cirurgia. Por conta de ela ouvir como seria a cirurgia, a anestesia, porque eu tomei a tal da hack, não é? E me botaram um terror. Que era isso, eu não senti nada. O médico falou, vai sentir uma picadinha e vai dormir. Só senti isso, mais nada. Eu fui dar banho na minha filha e ela começou a chorar um dia antes da cirurgia. E ela chorou assim, angustiadamente. Ela disse, pai, você vai tomar injeção? Eu falei, vou, filho, mas vai doer, pai, não toma injeção não, por favor. Eu falei, filha, papai vai te ensinar algo aqui que mais lá na frente você vai entender melhor. Às vezes, para a gente alcançar alguma cura da nossa vida, a gente precisa passar pelo espeto da injeção. Vai espetar, mas lá na frente a gente vai conseguir cura. Às vezes a nossa vida emocional é assim.
para Deus trazer um tratamento, o Espírito Santo começa a mexer em algo, e a gente começa a lembrar, começa a se machucar, e a gente para o tratamento e diz: eu não quero mais. É assim nos nossos gabinetes. Pastor Bruno está aqui. Quantas pessoas vêm buscar uma cura, vêm trazer uma crise, e o real motivo da crise a pessoa esconde, não diz. E a gente que tem um pouco mais de experiência, a gente entende que ela está fugindo do assunto principal da crise. E quando a gente tenta trazer ela para o assunto principal da crise, ela não marca mais o segundo atendimento, ou o terceiro, porque começa a doer, começa a machucar, começa a trazer culpa. Mas vira para o seu irmão, disse para ele: o Espírito Santo te trata, deixa ele trabalhar na sua vida. Deixa ele esticar você para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, mas deixa o Espírito Santo restaurar a sua vida. Eu quero caminhar para o final dessa mensagem, porque agora vai vir o bálsamo. Porque discípulos radicais têm coragem de assumir Jesus. Quantos discípulos radicais nós temos aqui? Discípulos radicais dão o melhor lugar da casa para Jesus ficar. Discípulos radicais convidam Jesus para dormir na casa e compra a picanha mais cara para fazer para Jesus. Dá a cama para Jesus dormir e dorme no chão da sala. Discípulos radicais assumem Jesus em sua vida, porque aqueles que assumem Jesus na sua vida também assumem as curas que Deus faz, os milagres de Deus. Aquele que assume Jesus na sua casa experimenta a obra que Jesus tem para realizar. Pedro levou Jesus para sua casa, recebeu, a sogra de Pedro foi curada. Lázaro recebia Jesus na sua casa. Quando morreu, depois de 4 dias foi ressuscitado por Jesus. Cornélio, através de Pedro, levou Jesus para sua casa, foi salvo ele a sua casa. Públio, o dono de uma ilha, onde Paulo naufragou, Públio leva Paulo para a casa dele. O pai de Públio estava enfermo e foi curado através de Jesus. No Antigo Testamento, várias pessoas receberam um milagre na sua casa porque deixou Deus entrar. Aquela mulher que perdeu o filho, disse: Eliseu, homem de Deus, vai lá em casa porque meu filho está morto. Ela levou Deus através do profeta, deixou entrar na sua casa, aquele menino foi ressuscitado. Como no Novo Testamento, a filha de Jairo estava enferma. Jairo foi correr para Jesus, abandonou toda a sua religião e disse: Jesus, vai na minha casa. Jesus, vamos lá, eu vou, porque a minha filha está enferma. No meio do caminho, pararam Jesus, e Jairo disse: não perturbe mais o mestre, porque a menina morreu. Todo mundo ficou espantado, e Jesus disse: ela não morreu, ela apenas dorme. Muitos zombaram de Jesus, escarneceram de Jesus. Quando Jesus entra na casa de Jairo, Jesus não deixa a multidão, nem os seus discípulos entrarem, só Pedro, Tiago e João. Jesus ora pela vida da menina, Talita Cumi, manda ela se levantar. Jairo convida Jesus para sua casa e recebe a ressurreição da filha dele. Zaqueu leva Jesus para sua casa, ganha o perdão dos seus pecados e a salvação. Porque quando nós assumimos Jesus na nossa casa, também assumimos as promessas de Deus em nossa vida. Porque em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, está dizendo que nele, em Jesus, nós temos o sim para todas as promessas de Deus. Jesus é a chave das promessas de Deus para a sua vida. Jesus é a chave das promessas de Deus para a sua vida, porque elas não se cumprem em nós pelos nossos méritos, mas pela graça de Jesus revelada em nós. Quantos aqui têm assumido Jesus nas suas casas? Jesus é a chave, irmão. Você precisa usar essa chave, segurar essa chave, porque essa chave tem as promessas de Deus para a sua vida.
Você conhece a história dos 3 viajantes que foram num congresso numa cidade muito longe? Eles gastaram dinheiro, alugaram, reservaram o hotel por telefone, a cidade cheia, porque o seminário era conhecido. Eles chegam no hotel onde tinham reservado o quarto, o gerente tinha se enrolado e não anotou o nome deles. E eles, não, nós alugamos o quarto é nosso. Não, mas tem outra pessoa aqui, houve alguma falha no sistema. E eles falaram, o que a gente pode fazer? A gente não pode voltar para casa. O gerente diz assim, olha, esse hotel tem 50 andares. Eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Tem um quarto sobrando no último andar. Eu quero, nós queremos, pode me dar esse. Qual é a má notícia? O elevador não chega até lá. Ele está bom, já que a gente está aqui, vamos subir 50 andares. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: um conta história de drama, um conta história de comédia e um conta história de terror. E foi o primeiro, história de comédia. Todo mundo rindo. Passa um terço das escadarias. Começa outra história de terror. História de terror. Eles lá se distraindo com aquelas histórias. Faltando 15 andares, começa a história de drama. Ele contava algumas histórias. Faltando alguns andares, ele começa a chorar. Ele vai subindo. Ele chorando. Ele diz, que história ele vai contar? Ele não conta, ele só chora. Que história é essa? Ele chega no último andar e diz, eu vou contar a história mais dramática de todas. Esqueci a chave lá embaixo. Jesus é a chave que abre a porta das promessas de Deus para a sua vida. Fique de pé, venha no altar, eu quero orar por você. Vem com a tua chave na mão, segura Jesus agora na sua mão, diz, Senhor, eu vou abrir as portas das promessas de Deus sobre a minha vida, porque eu quero te levar para casa hoje. Venha todos para o altar aqui, nós vamos orar por você. Aleluias. Glória, vou pedir o Ministério de Louvor que nos ajude, mas venha trazendo a tua chave, segura na mão assim como se você tivesse. Eu quero profetizar na sua vida nessa hora, liberar uma palavra de bênção na sua vida. Segura a chave na sua mão, porque hoje você vai abrir a porta das promessas de Deus na sua vida. Aleluias. Quais são as áreas da sua vida que você precisa da intervenção de Deus? Jesus está te convidando hoje para mudar de nível. Jesus está te convidando hoje para que você leve Ele para a sua casa. Não importa se você vai comprar briga com alguém, com seu colega de trabalho. Não importa com o que você vai ter que romper. Não importa com as coisas que você vai ter que abrir o coração, renunciar. Mas você hoje vai viver um novo tipo de relacionamento com Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Feche os seus olhos e vamos louvar o Senhor com uma canção. E você vai entregando o seu coração a Jesus, vai entregando as suas causas para Jesus. Que os teus olhos, oh Jesus, sempre atentos permanecem em mim. Aleluias. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Entregue o seu coração a Jesus. Posso até chorar. Entregue suas causas a Jesus. Esse teu fardo que está pesado, entrega. A alegria vem de manhã. Oh, Deus. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que
teus olhos, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Glória a Deus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar, ó Deus, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Segura a chave na sua mão agora. Feche os seus olhos. Xaramantoro mandalabás. Você vai gravar esse texto aqui no seu coração. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Você em Jesus tem o sim para as promessas de Deus se realizar na sua vida. Não é pelos seus merecimentos, é pela graça de Jesus. Se você leva Jesus para sua casa, você leva também as promessas de Deus. Pela fé, meu irmão, começa a abrir a porta. Quais são as causas que você precisa da intervenção de Jesus na sua vida? Porque em cada causa aqui nós temos a promessa de Deus liberada sobre nós. Se é ataques que você está sofrendo do devorador, há uma promessa em Malaquias 3:10, que ele repreenderia o devorador sobre nossa vida. Oh Jesus, você que está aqui nessa noite, e você queria tanto que o seu filho estivesse aqui, mas está afastado, o teu esposo que não é crente, abre a tua boca e diz assim: Deus, eu quero tomar posse da tua promessa que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Abre a porta, usa a chave que está nas suas mãos. Jesus é a chave da promessa de Deus sobre a sua vida. Toma posse disso, meu irmão.
Eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família, liberar uma palavra de bênção sobre você. Quero repreender o devorador que tem tocado na sua vida, repreendendo as setas, as maldições, repreendendo o mal que se levanta contra você. Eu repreendo em nome de Jesus, e eu declaro na sua vida frutificação. Eu declaro na sua vida uma frutificação extraordinária para esse novo ano que está entrando. Xaramontoro mandalabás. Diga-se comigo: Jesus, entra na minha casa. Eu abro a minha casa para o Senhor entrar. Toma o melhor lugar. E eu assumo Jesus na minha vida. Não importa quantas coisas se levantarão contra, eu não abandono Jesus. Vamos aplaudir em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ainda mais forte. Glória a Deus. Como é bom, irmãos, quando a gente é bem tratado, né? Já terminando. Certa vez eu e Ludmila fomos na casa de um parente dela, de um português. Nós íamos ficar ali, se eu não me engano, uns 3 dias. E quando a gente chegou, ele não era um cristão, era até um homem se dado a bebida e por aí vai. Mas quando a gente chegou na casa dele, nós ficamos constrangidos. Primeiro que ele exigiu que dormíssemos no quarto dele, na cama dele. Aí já ficamos sem graça, a gente não quer, não precisa não, irmão. O que é isso? Não, vocês vão dormir no melhor cômodo da casa. Quando meu irmão chegou na hora do almoço, era queijos, era carnes. Eu não estou falando de gente rica, não. Eu estou falando de gente que tem a graça da hospitalidade. E isso, irmãos, preste atenção, é uma característica daqueles que seguem a Jesus. Nós temos que aprender a sermos hospitaleiros. O que Deus tem falado comigo, que o ano de 2018 vai ser um ano que nos tornaremos mais gentis. Ah, pastor, nossa igreja é uma bênção. Amém, irmão. Mas é o ano da gentileza que Deus está colocando no meu coração. Um ano que a gente vai ser mais gentil um com os outros, amar mais uns aos outros. Nós devemos amar os que estão lá fora, mas como a gente vai amar os que estão lá fora se a gente mesmo não se ama? Então o que Deus falou comigo é o seguinte: filho, vou fortalecer o amor entre vocês, para que esse amor entre vocês venham atrair aqueles que não têm amor, que estão fora. Amém?